Muito boa tarde, queridos catequizandos. É com enorme prazer que eu e a Thalita, estamos gravando aqui esse vídeo para vocês, repassando o encontro de hoje, Esperamos que vocês, com muita dedicação, com a família de vocês, assim como vocês já vêm fazendo, Espero que dê continuidade na nossa catequese, que se iniciou semana passada a terceira fase. Então vamos juntos. Eu e a Thalita tá com muita vergonha de gravar, porque a gente não tem experiência, não era coisa cotidiana da nossa vida, mas com muito esforço e dedicação a gente está fazendo isso para ajudar vocês um pouquinho no encontro, tá bom? Então vamos dar início. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza no encontro de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora eu vou rezar o Salmo 85, tá? E assim como vocês vão rezar com a família de vocês, quem vai estar dando o encontro, tá bom? O Salmo é o 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Agora, fazendo uma memória, no último encontro, que vocês fizeram com a família de vocês, que foi passado o vídeo, que foi o primeiro encontro que se inicializou, a terceira fase. A gente falou sobre o símbolo que é a Bíblia, E nesse encontro, o que vocês lembram? O que vocês relembram assim para contar para a mãe de vocês, na cabeça de vocês? O que mudou para vocês depois desse encontro da imagem, da Bíblia, do símbolo Bíblia, Então a gente gostaria que vocês fizessem uma reflexãozinha com a mãe, os pais de vocês, para falar o que marcou nesse encontro passado e o que vocês lembram, tá bom? E o tempo para a partilha de hoje, a palavra-chave do nosso encontro hoje, a gente vai falar sobre a paciência, A gente que está aí passando por um período, no nosso cenário brasileiro, ou seja, no mundo inteiro, que é uma doença aí, um vírus, contagioso, o Covid-19, que muita gente às vezes está sem a paciência, de esperar as coisas ao seu tempo, de esperar dentro de casa, trancado, vocês sem aula, participando, só por vídeo, Então a gente vai falar sobre a paciência, no tempo cristão. Então a Thalita agora vai dar início, tá bom? E ela vai falar com vocês. Oi, pessoal. Vamos começar então? A gente vai falar, vamos falar bastante agora, nessa nova fase, sobre leitura orante. O que é uma leitura orante? Hoje eu vou explicar passo por passo dessa leitura orante. Ela tem 5 passos. A leitura orante de hoje vai ser Mateus 13, do 24 ao 43, tá?
Aqui vai estar contando várias parábolas. O que é parábola? É histórias, né, do que aconteceu lá na época de Jesus, está contando na Bíblia, tá? Então, a primeira parábola que eu vou contar vai ser a parábola do joio. O que é joio? Joio é a erva daninha, a planta, a grama que cresce entre a plantação de milho, do que for. É aquela grama que cresce entre elas, que normalmente se joga veneno para matar, né? Porque ela não ajuda no crescimento da planta. Então, vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então aqui contou a historinha do joio, né? Vamos para... Aí aqui já tá falando, ó, tem uma explicação. Então na leitura orante, primeiro a gente vai ler realmente, tá? Então vamos ver alguns elementos que nos ajudam a compreender esse do joio que a gente leu primeiro. Mostra que na igreja nem todos são bons discípulos. Diante dessa situação de bons e maus, trigo e joio, de um lado está a paciência de Deus, o dono do campo, e do outro a impaciência dos servos, que querem logo separar um dos outros. Mas o que opera a salvação? Sem dúvida, a paciência de Deus. O reino de Deus supera os maus e pecadores, porque tem uma inabalável confiança na ação de Deus que mostra uma atitude construtiva de tolerância, paciência e respeito pelos tempos. Há etapas de crescimento, tanto das pessoas quanto das comunidades. A perfeição só vai se dar no juízo final. Assim, Jesus condena todo extremismo. Então, aqui está explicando o que liga a igreja com essa parábola. Que na igreja há discípulos bons e aqueles que não são bons, né? Aqueles que vão na missa, que vão na igreja, mas não seguem a palavra de Deus. Para muitos discípulos que se acham bons, eles acham que deveriam separar esses discípulos, colocar de um lado os bons e do outro os maus. Só que para Deus não deve fazer isso. Ele, bom como ele é, ele fala que no juízo final, ele vai dar o juízo. Ele vai falar quem foi bom e quem foi mal. E a gente tem que o quê? Ter paciência. A gente tem que seguir o que Deus fala e ter paciência e crer nele. Que no final, ele vai dar o seu juízo, vai falar aquele que foi bom e aquele que foi mal. Tá? Vamos para a próxima parábola. A parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, que crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Aí vamos ver o que está explicando? A parábola do grão de mostarda. Ah, tá. Tem mais uma aqui. Eles colocaram junto. Tem a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou
e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então aqui, as duas parábolas, do grão de mostarda e do fermento, mostram que no reino de Deus tem começo modesto, são pequenos, mas grande e repentino desenvolvimento, eles crescem muito, né? O reino de Deus tem força própria. Cabe a nós plantar a semente e fermentar a massa. O resultado será surpreendente. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares poucos importantes consegue mudanças extraordinárias. Então aqui o que está falando? Que mesmo a planta da mostarda e do fermento sendo pequenos, o fermento é um pó, na verdade. A mostarda também é tão pequenininho que é um pó. Eles crescem e ficam gigantes. Então aqui ele está colocando que cabe a nós, o reino de Deus é tão grande que cabe a nós plantar, né? Plantar essa semente que é tão pequenininha, que é o amor de Deus, né? Tudo que ele nos ensina, e fermentar até que ele cresça a um tamanho extraordinário. O que cresça? A fé da pessoa em Deus, né? Então cabe a gente, que somos discípulos de Deus, prosseguir a palavra de Deus, jogar pra frente e falar. Lembra que eu sempre falo? Não tenha vergonha de falar de Deus. Fale de Deus a quem você quiser, né? Agora, porque Jesus falou por parábolas. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. A explicação da parábola do joio. Aí aqui eu já dei uma explicação, né, da parábola do joio, mas aqui eu vou falar o que a Bíblia diz. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a palavra do joio do campo. Lembra que foi aquela primeira parábola? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são seus filhos. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é escolhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui está falando qual que é a explicação na Bíblia do joio. Ele falou aqui que a boa semente, aquele que dá o trigo perfeito, é o Filho de Deus. É aquele que acredita na sua palavra e segue sua palavra. O joio é aquelas pessoas que não seguem a palavra de Deus, né? As pessoas, aquele inimigo que semeou o joio é o diabo. É aquele que né, faz a gente fazer as pessoas fazerem algumas coisas ruins, né? Aqueles que vão colher o joio é os anjos. Por isso que lá na Bíblia fala que Deus vai mandar seus anjos para separar os bons dos maus, vai pegar os maus e queimar no fogo, né? E os bons vão viver a sua vida eterna. E assim é aqui também, né? Ele mandou, foi mandado, o dono da fazenda falou que não era para tirar, era para deixar eles crescerem juntos, que lá no final os seus empregados vão colher só o joio primeiro e queimar, assim como os maus. E depois vão colher o trigo, e o trigo vai virar, normalmente vai virar um pão, vai crescer e vai se expandir, né? Vai ser maravilhoso.
assim como as pessoas boas, né? Essa é a explicação. Então, primeiro é a leitura. Agora, o segundo passo da leitura orante é a meditação. É tudo isso que eu fiz agora com vocês. Eu comparei a parábola com a nossa vida. O que vai acontecer, o que está acontecendo. Aí aqui está falando o que o texto, a parábola, diz para mim, né? O que mais me chamou a atenção nesse texto. O que me tocou lá no fundo. Isso vocês fazem aí na casa de vocês. Vocês podem pegar o caderno e escrever. O que mais chamou a atenção. Pode ler de novo a parábola, né? O que me tocou. Qual a mensagem que ele traz para mim e para minha vida, para a minha família e para a igreja. Então aí vocês podem ler, reler, ver esse vídeo várias vezes e ver o que trouxe para você essa leitura. E escrever num papel e depois, se quiser, mandar a foto do que vocês escreveram ou ler. Alguns têm vergonha de ler, né? Assim como eu também tenho, eu estou tentando perder essa vergonha, né? Se a colheita, vamos continuar, se a colheita fosse hoje, eu seria trigo ou seria joio? Eu seria a pessoa boa que sigo a Deus ou seria o joio? A pessoa não tão boa. Sou pão com fermento, que cresce, que passa a palavra de Deus, ou sou o pão sem fermento? Sou uma pessoa boa, mas não passo para frente, né? Temos paciência com os outros, especialmente com os que erram, da mesma forma que Deus tem paciência conosco, porque ninguém é perfeito. Só perfeito foi Jesus Cristo, como humano, né? Só perfeito foi ele. Então a gente tem que ter paciência, assim como Jesus, Deus tem paciência com nós, porque todo mundo erra, todo mundo tem seu pecado, né? Aí qual que é o passo 3? O que o texto me faz dizer a Deus? O que a gente pode dizer a Deus seguindo isso? A gente está sendo uma boa pessoa ou não, né? Senhor, sois o Deus paciente e bom, lento na ira e cheio de misericórdia. Ouvi as orações que nos dirigimos. Aí aqui vai ter algumas preces. E vocês junto comigo pode dizer, né, a resposta. Senhor, atendei-nos. Tá? Essa é a resposta. Para que a igreja encarne às pessoas a paciência de Cristo e revele para os pecadores a face misericordiosa do Pai, rezemos. Senhor, atendei-nos. Para que os que semeiam o mal no mundo sejam vencidos por aqueles que semeiam a paz, o amor e o perdão. Rezemos. Senhor, atendei-nos. Para os pobres, simples e pequeninos, continuem a fermentar o mundo com o reino de Deus através dos seus pequenos gestos e atitudes. Rezemos. Senhor, atendei-nos, para que nossa família supere os problemas através do diálogo, da escuta, do encontro sereno e não com julgamentos e condenações. Rezemos. Senhor, atendei-nos. Aí eu fiz uma espontânea, vocês também podem fazer espontâneas na casa de vocês. Não sei se vocês sabem, a nossa coleguinha, a nossa catequizanda, a amiguinha de vocês, está dodói, a Ana Clara. E ela está precisando muito de orações de todos. Então eu vou pedir por ela aqui, como vocês aí também pedem na sua casa de vocês. Para que a nossa amiga Ana Clara se cure e volte à sua saúde plena, rezemos. Senhor, atendei-nos. Tá bom? Então aqui, Senhor, ajudai a vossa igreja a viver na fidelidade e caridade, sempre atenta aos sinais dos tempos e compreensivas com os filhos mais fracos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Aí aqui tem a quarta, é a contemplação. O que devemos ter de esperança a partir do texto? Depois de lermos, de meditarmos, de rezarmos, a partir deste texto, passamos a ter uma visão de fé sobre nós, sobre a igreja e sobre o mundo. Que nova visão ele projetou em nós? O que a gente deve tirar de bom de tudo isso? O que este texto gera de esperança em nós, né? O que podemos projetar de bom para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja? É o mundo a partir desse texto. Então, o que a gente tem que ver?
A gente tem que ver que nessa época agora tão difícil, que a gente tá longe de todos que amamos, né? Muita gente não vê a sua família, seus avós há muito tempo, né? Que a gente tem que ter paciência, que tudo vai passar, tudo vai melhorar, se Deus quiser, né? É isso que a gente tem que... Tá falando muito... Ó, a gente tá falando de paciência, é uma coisa que a gente tem que ter muito agora. É paciência. Não é legal ter aula em casa, eu tô vendo aqui com meus dois, não é gostoso, é difícil, desgasta muito, muito mais do que se tivesse indo pra escola, assim como para nós pais também, para vocês crianças, né? Não tá sendo fácil, mas tudo vai passar. Só crê em Deus e na sua bondade, no seu amor e no seu poder, que tudo isso vai passar, tá? Aí o quinto passo é o que a gente pode fazer para mudar. Lembra lá? Se tivesse sendo a colheita hoje, eu tô sendo o trigo ou o joio, né? Eu tô sendo um pão com fermento ou sem fermento? Aí vai ser a resposta de vocês. Mas o que eu posso fazer para mudar isso? Se eu sou trigo, mas eu tô sendo um pão sem fermento, porque eu não tô passando para frente. O que eu poderia mudar? Né? Esse é o quinto passo da leitura orante. Que coisa o texto nos sugere a fazer? O que devemos mudar? Como vamos colaborar para que o projeto de Deus se torne realidade a partir do texto que vimos? Que gesto pequeno? Podemos fazer coisa pequena. Podemos realizar que vai ser um fermento do reino nos nossos ambientes. Lembra que eu sempre falo, todo encontro? Passe para o pai e para a mãe em casa o que foi falado no encontro. É um gesto pequeno, mas que eles podem passar para o próximo, e assim o próximo passar para o próximo e vai tornar uma coisa grande, assim como o fermento. Então a gente com atitudes pequenas já são suficientes. Não precisa você fazer milhões de coisas, né? É o que falamos. Se todos falarem, o que eu vou fazer é pouco, não vou fazer nada, ninguém vai fazer nada. Aí vai continuar do mesmo jeito, né? Aí aqui tem algumas sugestões de leitura, que depois vocês vão escolher uma, lembra lá? Igual a semana passada, sugestão, ler durante a semana, né? Aí tem Romanos 8, aí 26 e o 27, tá? Aí vocês podem ler durante a semana. E aí agora o Wilton vai falar sobre uma dinâmica, eu acho, que foi passado, que é super legal de vocês fazerem com o pai de vocês. Antes de falar sobre a dinâmica, eu encontrei na Bíblia também, né, no versículo lá do Eclesiásticos, no versículo 2, de 1 a 3, que dá um resuminho sobre a que a Thalita falou da paciência, né? E eu vou ler para vocês aqui, é bem curtinho e rapidinho. E eu vou mandar no WhatsApp, tá? Para vocês, para a mãe de vocês ler. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espere com paciência, não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência. Amém? O que esse versículo aqui falou, né? Esse resuminho assim, é que às vezes, muitas das vezes, né? Eu já me vi assim, acredito que a Thalita, vocês, né? A gente é muito impaciente, né? Quando a gente está esperando uma coisa dar certo, e não dá, e demora, né? E a gente fica reclamando, né? A gente não espera o tempo de Deus. Tudo, Deus tem um tempo. E a gente é muito reclamão, né? Eu já me percebi muitas vezes assim. Tá bom? Então vamos falar sobre a dinâmica. A dinâmica de hoje, que é referente ao encontro, né? Vamos fazer um bolo com a ajuda de nossos pais. Já que a gente falou muito legal. de Pra juntar a família, né? inteira e vamos fazer um bolo. Pensou que gostoso? Que legal, né? A gente ouviu, né, a parábola do fermento. Sem ele a massa não cresce, né? Realmente, né? Então vamos fazer um bolo com a ajuda do pai de vocês, tá? Se eles quiserem, tá bom? Não vão vocês sozinhos, né? Tá? Mas a receita é simples. É um ovo, que esse ovo relembra a mansidão. É uma xícara de óleo, que relembra a alegria. É uma xícara de leite, que relembra a caridade. É uma xícara de farinha, que é a obediência. É uma xícara de fubá, que relembra a humildade. É uma xícara de açúcar, que relembra o amor. É uma colher de fermento em pó,
que é a fé, que a Thalita falou. Faz crescer tudo. Né? E o tempo de forno, depende do tempo aí, é de 30 a 40 minutos, que relembra a paciência, né? Que é o que a gente está falando. O modo de preparo é bata os 3 ingredientes molhados, tá? No liquidificador. Após acrescente os 3 secos. Assim que misturou bem, acrescente o fermento em pó. Unte numa assadeira com óleo e açúcar, né? De preferência com furo no meio, tá? Aquela forma de pudim. A mãe de vocês deve ter aquela forma de pudim com furo no meio, tá? Já falei, o forno, depende do forno. Então, o forno, a mamãe de vocês devem saber se leva de 30 a 40 minutos para assar. Tá bom? Então, aí um bom preparo desse bolo, tá? Tire fotos, quem fizer, manda pra gente. Seria muito legal. Não só do bolo, mas a gente também quer foto dos encontros, tá? Isso. Tem que lembrar que a presença confirmada lá com a paróquia é o envio das fotos que foi feito o encontro, tá bom? Não pode esquecer. Isso é um pedido do padre, tá? Então não esqueça de enviar a foto dos encontros. Do bolo também vai ser muito legal. Então vamos fazer a oração final, né? Que vocês estejam, né, um excelente encontro, que Deus toque no coração de vocês, essa palavra que a gente passou, né? A gente tem um tempo curto, a gente muito queria estar junto com vocês nos nossos encontros catequese. E eu espero que a gente tenha ajudado vocês a entender melhor. Vamos tentar fazer toda semana esse encontro, assim, vamos gravar o vídeo, né? E levar... Eu fiquei meio sem jeito de fazer live, porque eu não tenho muito ainda, porque tem que ter aplicativos e tal, eu não tenho muito esses programas ainda. Então eu achei mais fácil... Para mim e para vocês também, gravar um vídeo, cada um faz no seu tempo. E a gente pensou o vídeo pelo seguinte, às vezes não é todo catequizando que tem um celular, um acesso à internet a qualquer momento. No horário da catequese. E às vezes precisa de usar o celular da mãe, do pai, às vezes o pai e a mãe tá no serviço agora, ou à noite, tá em algum compromisso. Então a gente gravou que você pode assistir mais tarde, ou mais cedo, né? Tanto faz. Mas não deixem de fazer o encontro, tá bom? Isso que a gente fez, preparou, é humilde aqui, com carinho. A gente espera ter levado, né, a bênção do encontro para vocês, tá bom? A nossa oração final, vamos colocar em orações para Ana Clara, que ela melhore, né? Igual a Thalita já pediu lá na oração, né? Que a gente está confiante que ela vai melhorar e daqui um dia ela vai estar assistindo os encontros com a gente. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana, uma ótima semana e até semana que vem, próximo encontro. Tá bom? Tchau. Tchauzinho.